Oi pessoal, eu sou Juliana do blog Deitando Lápis e hoje a gente vai falar sobre o e-book Nova Jaguaruara, do autor Mauro Lopes. Esse livro conta a história de uma cidade no interior do Ceará, uma cidade pequena com poucos habitantes e que tem muitos mistérios que rondam essa cidade e os habitantes, com coisas muito misteriosas que acontecem que até então ninguém sabe o motivo, ninguém tem explicação para isso. Nós vamos acompanhar a história de 5 pesquisadores que vão estudar a região para ver a viabilidade do solo, para instalar geradores eólicos. Então eles chegam na cidade, ficam ali alguns dias para fazer esse estudo. E aos poucos eles vão tendo contato com alguns moradores que vão comentar as coisas estranhas que acontecem, pedem para eles ficarem longe de uma igreja antiga que fica ali perto. E claro que eles fazem o quê? Vão até a igreja, porque, E paralelamente a gente acompanha a história de alguns moradores da cidade, da Nova Jaguaruara, e o que aconteceu, em alguns momentos da história naquela cidade, até a gente entender efetivamente toda a história, os motivos do porquê essas coisas estranhas acontecem. E que coisas estranhas são essas? Pessoas somem do nada, sem deixar nenhum tipo de rastro, vestígio nenhum, e a gente leva um bom tempo para entender o motivo disso, o que acontece com essas pessoas. Além de que toda noite, à meia-noite, a luz falta na cidade por 1 minuto, exatamente 1 minuto. Então, desde velas apagam até energia elétrica mesmo, televisão, tudo apaga e ninguém sabe por quê. O primeiro ponto que eu quero destacar sobre esse livro é que ele é um e-book, ele está disponível no Kindle, foi onde eu li, no Kindle Unlimited, você consegue ler ele de graça. E eu li esse livro porque alguns youtubers, booktubers, estavam comentando sobre ele, dizendo que ele era um livro assustador, um livro de terror, a ponto de que eles não conseguiam dormir à noite com a luz apagada, por causa do medo, da ambientação da história. Então, lá fui eu de novo, agora eu achei um livro de terror que vai me assustar e eu vou conseguir superar esse meu medo de coisas de terror e tudo mais. Não aconteceu. De novo. Tem fantasma? Tem fantasma. Tem histórias assustadoras? Tem histórias assustadoras. Tem coisas bizarras que acontecem? Tem. Mas eu não me assustei. Eu não fiquei com medo, na verdade, nem um pouco. Então, de novo, pode ser que eu fui influenciada a ponto de esperar sustos e tal. Por isso, talvez eu tenha esperado algo muito grande que não aconteceu. Pra mim, foi um ponto negativo. Que me venderam assim, como sendo uma história de terror, e não ela. É uma história meio que fantástica, com elementos sobrenaturais, digamos assim, mistérios, mas nada muito assustador, na minha opinião, pelo menos. Em compensação, um ponto positivo da história é a premissa, realmente. Então você tem uma cidade pequena, onde coisas acontecem, mistérios acontecem e coisas bem pesadas, digamos assim. Uma pessoa sumir do nada é uma coisa que você fica com vontade de saber o porquê que a pessoa sumiu, o que aconteceu com ela. Então essa premissa inicial, ela é bem interessante, ela te chama a atenção e te envolve até o final do livro, quando você realmente descobre o que aconteceu, as pontas soltas da história. Só que uma coisa que eu não gostei na história foi o modo como os capítulos foram intercalados. Então, como eu disse, uma hora você acompanha o presente, onde os 5 pesquisadores estão ali na região fazendo coisas e mistérios que estão acontecendo ali. Aí no próximo capítulo você acompanha a professora com o aluno dela e os dilemas que envolvem essa história. Aí depois você tá acompanhando personagens que até então você não conhece e que você leva o capítulo inteiro pra entender, é um personagem do passado da cidade. Aí depois você vai pra outro capítulo, aí você tem outro personagem que você também não conhece, aí lá no final desse esse aqui é o fulano que tem relação com o ciclano. Eu achei que ficou confuso essa apresentação assim de capítulos e também não dá aquele pouquíssimas vezes, tiveram quebras na história em que você, quero saber o que aconteceu ali, ou então incomoda às vezes, sabe? Não é uma quebra de expectativa a ponto de você, quero ver o próximo. Não, porque o próximo é uma história que você não fica esperando pra ver se vai explicar alguma coisa do capítulo anterior e não, é outra história que, claro, faz sentido no todo, mas deixa a leitura meio arrastada, assim. Não gostei muito disso. Claro que a gente não podia deixar de destacar a questão de ser uma história de um autor brasileiro
brasileiro que se passa no Ceará. Eu acho muito importante a gente valorizar autores nacionais, a gente ler coisas sobre o Brasil, e principalmente que trazem, né, valores culturais, são ambientadas em outros locais. Eu moro no sul do Brasil e li uma história sobre o Ceará. É enriquecedor, traz bastante informação interessante, principalmente porque ele traz, além dessa questão do Ceará, da cultura da região, a história se passa em boa parte na época do Brasil Império. Então tem outras questões políticas envolvendo ali a região e que você vai juntando, né, no quebra-cabeça, e é interessante toda essa parte cultural. Isso eu achei bem legal. E por fim, o último ponto que eu não gostei muito do livro foram os personagens. Eu tenho dificuldade de gostar de histórias em que eu não consigo me envolver com os personagens, seja por me identificar, seja por sentir alguma coisa em relação a eles, seja pena, seja o que for. E esses personagens, eu não sei se eles são superficiais, como tem muita gente na história, você não consegue desenvolver talvez muito a história individual de cada um, mas eu não me identifiquei, eu achei eles meio superficiais, por mais que tenha muito diálogo entre eles, você não sabe o que cada um pensa, o que cada um faria. Isso pra mim contribuiu um pouco pra minha opinião final do livro no todo. Então eu acabei dando 2 estrelas só pro livro, apesar de que eu queria realmente ter gostado tanto quanto tanta gente aí tá falando. Se você leu, se você também não gostou tanto assim, por favor me conta, porque eu não posso ser a única pessoa que não tá gostando desse livro. Mas se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, a gente vai passar a ter mais resenhas a partir de agora. Um beijo, até o próximo vídeo.